Voltamos, crianças, agora para a gente continuar em ritmo de caipira, de festa junina, para fazer aí a análise, a interpretação do nosso texto, estudar um pouquinho o nosso texto, A Moda Caipira, de Elias José. Vamos lá? Então, a gente viu, essa é a nossa aula de 64 de português, e a gente viu no texto que a gente leu de Elias José, que a linguagem utilizada pelo autor na escrita foi uma linguagem muito parecida com o dialeto caipira, né? A maneira que os caipiras falam foi a forma que Elias José escreveu para poder mostrar bastante, né? Essa cultura, essa língua cultural diferenciada e que isso existe nas diferentes regiões do nosso país. Como eu falei aqui do sotaque carioca, o paulista também tem um sotaque diferenciado. Então, os estados, as regiões, elas acabam, a gente já estudou isso em geografia, acabam também se diferenciando nas culturas entre eles. Vamos continuar fazendo aí o estudo desse poema, desse texto? Vamos lá. Opa, peraí que apareceu aqui a resposta. Vamos lá. Número 3. Observe esse verso do poema e responda. Eu escrevo essas poesias. Além da palavra escrevo, que outro desvio das regras gramaticais ocorre nesse verso? Além da palavra escrevo, está escrita de forma incorreta, também tem um outro erro ortográfico, um equívoco ortográfico aí. Qual é? Vocês sabem? Eu escrevo essas poesias. Essas poesias. O que tem de errado aí? O pronome essas está no plural, o substantivo deveria acompanhar, né? Lembra da concordância nominal? Essas poesias. E está escrito, talvez da maneira que eles falam, comendo S, né? Tem muito dialeto que come o S, o R, enfim. Essas poesias. Apesar desse desvio, é possível perceber que o autor se refere a várias poesias. Que palavra nos mostra isso? Que palavra nos mostra dessa expressão que as poesias, na verdade, eram mais de uma? O pronome essas, né? Quando ele fala essas poesias, a gente entende que ele está falando de mais de uma poesia. Número 4. Observe os pares de palavras a seguir e responda. Vamos ver os primeiros pares. Mosquito, mosquito. Combina, combina. Comer, comer. O que aconteceu aqui? Consegue perceber? Todas as vogais O, né, do início das palavras foram substituídas por U na hora de falar. Igual a gente quando fala escola, né? Que a gente bota o I e o X aqui no outro. Vamos ver o que tem na outra. Parece, foi escrito parece. Come, foi escrito come. Dele, dele. A gente também fala assim, né? A gente dificilmente fala come, né? A gente come. Come isso, por favor. Ou come a comida toda, né? Ah, isso aqui é dele. A gente não fala isso aqui é dele. Isso aqui é dele. É a maneira que a gente tem de falar também, substituindo o E final pelo I. Insulta, insurta. Salta, sarta. Esse aqui a gente já não usa tanto, né? Esse aqui já é um sotaque mesmo, utilizado mesmo no interior, na roça. Troca do L pelo R. Insurta, porta. Ah, os paulistas também. Eu tenho uma prima paulista que eu lembro, quando ela vem para cá, ela fala muito assim também. Fecha a porta, né? Enfim. Então, vamos agora fazer as atividades do número 4. O que acontece com a vogal O de sílabas átonas quando a palavra é falada? Vamos lá, o que acontece aqui com essa vogal
O. Mosquito, combina e comer. Ela é substituída pelo U, tem som de U. O que acontece com a vogal E da sílaba final de palavras quando elas são faladas? Como a gente falou, que até a gente fala assim, né? Dele, dela, ou dele, dele e dele. O que acontece? Tem o som de I. E o que acontece com L, anterior à última sílaba, quando a palavra é falada? No sotaque, né? No dialeto, ali aconteceu isso, fez o som do R. O L foi substituído pelo som do R. Número 5. Nesse poema, o eu lírico, que no caso, o eu lírico, só para vocês terem uma ideia, é o narrador da poesia. Tá? É aquele que fala e traz ali na poesia o seu pensamento, o seu sentimento. É o narrador da poesia. Tá? Porque a poesia é um tipo de texto lírico. Vamos lá. Nesse poema, o eu lírico fala sobre o relacionamento de vários animais e sobre o dele com outra pessoa. Certo? Certo. Quem poderia ser essa pessoa? Com quem ele fala no final? Que ele e ela dariam certo, né? Que ele diz que tem tudo a ver. Quem é essa pessoa? Provavelmente a pessoa amada, namorada, alguém que ele é interessado, né? Que é apaixonado. A pessoa amada. Aí você pode escrever com as suas palavras, tá bom? De acordo com o poema, o relacionamento entre os animais é bom ou ruim? Justifica com exemplos do texto. O que você acha? Ele é bom ou é ruim? Lembra que fala que o gato e o rato vivem brigando? É um relacionamento, eu acho que não é muito bom, não. Ele fala também que eles estão sempre em guerra, né? Que o galo e a galinha não parecem nem casados. Enfim, olha ali, ó, ruim. O gato com o rato vive numa eterna luta. Ela pede um abraço, ele dá uma banana. Esse é um outro relacionamento. E tem outros, se vocês quiserem usar outros exemplos para poder colocar aí, pode usar. Pode usar o do galo, tá? Pode usar o do pavão, que abre no final o leque, né? Que fala, tá bom? É só ir lá pesquisar no texto e colocar aqui. Aqui são 2 exemplos que eu te trouxe. E o relacionamento do autor com a pessoa a qual ele se refere no poema, é bom ou ruim? Aí ele já diz que é um relacionamento bom, que eles se combinam, né? Bom, porque ele fala que os dois combinam, né? Ele diz que todos os outros animais não se combinam, mas eles se combinam. Número 6. A forma como esse poema foi escrito nos mostra que o autor desconhece as regras gramaticais da língua portuguesa. Será que foi isso? O autor mora em um lugar onde todos falam dessa forma? O autor quis brincar com as palavras, tornando o texto criativo e divertido? Ou o autor quis debochar do dialeto caipira, já que não é possível entender o texto? É possível entender o texto, daí a gente percebe que é a maneira que a gente fala. O que você acha? O que você pensa que o autor quis dizer? O autor quis brincar com as palavras, tornando o texto criativo e divertido. E a gente pode, na hora de escrever um poema, brincar com as palavras, sem problema nenhum. Aliás, a poesia é isso, é brincar com as palavras. Tá? Quando a gente faz rimas, a gente brinca com as palavras, nas poesias, enfim. E essas atividades, olha, eu botei aqui a referência de onde eu tirei, as atividades que vocês vão agora transpor para o caderno. Tá? Se vocês já escreveram aquela parte do primeiro vídeo, agora vocês só vão continuar. Não precisam botar um novo cabeçalho, não precisam botar botar novamente os enunciados antes, ir para a folha diferente, pode pular uma linha e continuar. Tá bom? Sem problemas. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse poema A Moda Caipira. E até a próxima videoaula.